Gênesis, capítulo 9, a partir do verso 20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai. E fê-lo saber a ambos seus irmãos. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros e, indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus ossos eram virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. Nessa passagem aqui de Gênesis, conta a história de Noé após o dilúvio. E Noé plantou uma vinha e ali ele descobriu uma forma de fazer o vinho e tomou muito vinho. E acabou se despindo, ficando nu. E um de seus filhos, Cã, veio até ele e viu ele daquela maneira. Ao invés de Cã sair e tomar uma providência para que consertasse ali aquela forma vergonhosa de que o pai estava, ele saiu para ir contar para os irmãos o que estava acontecendo com o próprio pai. A postura dos irmãos foi diferente da postura de Cã. Eles, vendo a situação do pai, pegaram uma capa, foram de costas para não ver a nudez do pai e o cobriram. E logo depois que Noé acordou, Noé soube o que tinha acontecido, puniu Cã e abençoou e recompensou os irmãos dele, Sem e Jafé. O que aprendemos com essa lição sobre essas duas posturas desses irmãos? Uma postura negativa e outra positiva. Aprendemos que, quando ficamos sabendo de algo da vida de alguém, não podemos sair difamando a vida de ninguém. Até porque cada pessoa tem um ponto de vista sobre algo. Você tem um ponto de vista do que viu, e quem está ouvindo terá outro ponto de vista a partir apenas do que ouviu, porque não estava lá para ver o que aconteceu. Então, tanto quem vê alguma situação tem que tomar cuidado, quanto quem está ouvindo falar. Cada um tem que se dar o direito de entender as motivações daquilo que viu, e aquele que está ouvindo também se dá o direito da dúvida. Já que eu não estava lá, eu preciso saber se é ou não. Ou às vezes eu não preciso saber porque não tem nada a ver comigo. Então temos que dar o direito da dúvida. Até porque a palavra condena esse tipo de atitude, de falar mal um do outro, de difamação, de discórdia. Isso é inaceitável no meio de uma igreja. Precisamos ser pessoas que, assim como Sem e Jafé, estamos prontos a encobrir. Porque a palavra do Senhor diz lá em Tiago, que aquele que faz um pecador se arrepender do seu erro, ele encobre uma multidão de pecados. Então, o meu e o seu papel, é fazer com que alguém chegue ao arrependimento, à consciência do ato que fez. Sair falando e conversando sobre o que eu vi de alguém não vai mudar a situação. Mas a minha oração, o meu conselho, a minha sinceridade com aquela pessoa a qual está passando algo que seja muito constrangedor e até pecaminoso, pode salvá-la. Mas difamar não vai. Ao invés de eu tirar a alma do inferno, eu estarei colocando ela no inferno. Então, que possamos aprender, porque há consequências para esse tipo de atitude. Há consequências para esse tipo de atitude. Cã foi amaldiçoado. Sem e Jafé foram abençoados. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja a seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e sejam-lhe Canaã por servo. Então, que possamos nos acautelar desse tipo de coisa. Nos acautelar desse tipo de atitude. Porque isso é abominável diante de Deus. E quem pratica esse tipo de coisa não ficará sem a sua recompensa. Tanto aquele que tem uma boa conduta, quanto aquele que tem a má conduta. Amém?